Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amados, os judeus sempre se orgulhavam de ser herdeiros de Abraão, descendentes das 12 tribos de Israel, Jacó, neto de Abraão. Mas, irmãos, quando eles se referiam a Abraão, gostavam de chamá-lo de Pai Abraão. Pai Abraão para lá, Pai Abraão para cá. Quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, João Batista estava requerendo dos batizandos arrependimento. João Batista disse: olha, por que vocês estão vindo para ser batizados? Olha, arrependei-vos e produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí os judeus, os fariseus, os saduceus, que estavam querendo ser batizados também por João Batista, eles falaram: nós somos filhos de Abraão. Por que nós temos que arrepender? Nós somos filhos de Abraão. Isso quer dizer que a salvação já está garantida para nós. Nós somos filhos de Abraão. Por isso João Batista diz: e não comeceis a dizer entre vós, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Grandes coisas vocês querendo ser batizados, alegando que são filhos de Abraão. Mas não só foi com João Batista que os judeus levantaram a questão de ser filhos de Abraão. Com Jesus também. Em João capítulo 8, versículo 39, registra as seguintes palavras do Senhor a eles. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Está vendo, irmãos? Os judeus sempre pegavam nessa questão teológica, na verdade etnológica, nacional. Nós somos filhos de Abraão. Nós não somos escravos, Senhor, como o Senhor está falando aí. Nós não somos escravos, Jesus. Nós somos filhos de Abraão. Mas aí, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar agora aos irmãos da Galácia as esferas da vida cristã. No versículo 1 a 5, ele vai falar sobre que quando veio a graça, quando veio a manifestação do Evangelho, aqueles que estavam debaixo da lei saíram da infantilidade à maturidade. Está aí no verso 1 a 5. E nos versos 6 e 7, de escravos a filhos. Agora sim, filhos de Deus. Não somente filhos de Abraão, mas filhos de Deus. Paulo continua o seu argumento anterior, mostrando a superioridade da igreja do Novo Testamento com relação à igreja do Antigo Testamento. Ele falou sobre o aspecto temporal da lei. Vocês lembram que ele falou que a lei era uma espécie de penitenciária de segurança máxima, que prendia os pecadores para não dar vazão aos seus pecados. A lei era essa espécie de penitenciária de segurança máxima. Paulo também disse que a lei, a finalidade da lei era levar, segurar aquele infante, aquele prisioneiro até a vinda de Cristo.
Por isso ele disse: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Agora Paulo vai usar outro recurso conhecido por aqueles irmãos, que era de uma criança herdeira das fortunas de seu pai, mas que ainda tinha idade muito tenra, não tinha capacidade mental para gerir os negócios do seu pai e herdar aquela fortuna. Então, essa criança estava sendo acompanhada por tutores e curadores, como ele falou aí no versículo 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Tutor e curador aqui, irmãos, é aquela pessoa que controla os passos da criança. Ela é dona de tudo que o pai tem, mas ela, ao mesmo tempo, ela parece ser escrava, porque ela é dona, mas não pode herdar ainda a herança do pai. Então, Paulo está falando, olha, durante o tempo em que o herdeiro é menor, está no versículo 1, em nada difere de escravo. Esta criança é herdeira de tudo, mas ela é igual ao escravo, porque ela não pode herdar as fortunas do seu pai, até o tempo predeterminado pelo pai. Entre os judeus, a mudança de fase de vida acontecia na idade de 12 anos. De 12 anos, a pessoa já deixava de ser uma criança. Então, ela já podia tomar conta de algumas coisas do seu pai. Mas na Grécia, era entre os 14 anos. Mas em Roma, era entre os 14 e 17 anos. Você vê a diferença? Nós não sabemos em qual rito legal o apóstolo Paulo está usando aqui. O certo é que esta criança é herdeira, tem tudo, mas não pode usufruir, por causa do tempo que ainda não venceu. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, vocês querem, Gálatas, vocês querem, irmãos brasileiros, vocês querem continuar na lei, parecendo escravo, sendo dono de tudo, mas não pode usufruir? Vocês querem? Porque se vocês mantiverem esse aspecto teológico de que a salvação é pela graça, mais circuncisão, mais lua nova, mais dias e meses, mais isso, mais aquilo, não cortar cabelo, não usar calça jeans e não fazer isso, e vocês acham que é a graça mais essas coisas, vocês estão na lei. Então, se vocês estão na lei, vocês são escravos ainda. Vocês ainda não foram libertos. O que vocês querem? Vocês querem ser já uma pessoa adulta, que já pode herdar os bens dos seus pais, ou vocês querem ser uma criança ainda? Não é bastante profundo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, para as pessoas que ainda acreditam que pelas obras da lei elas podem ser salvas, porque o apóstolo Paulo foi bem claro no capítulo 1, de que se pregar uma mensagem que traz no seu bojo a graça mais obras da lei, diz Paulo que é outro evangelho. E se é outro evangelho, está debaixo de maldição. Viram aí a profundidade do que o apóstolo Paulo está falando aqui? Pois é, meus irmãos da Galácia, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está chamando a lei aqui de abecedário da vontade de Deus. Era o fundamental, era um estudo fundamental do conhecimento de Deus e do progresso espiritual. Rudimentos do mundo. Não é um estado de revelação maior. Oh, meus irmãos da Galácia,
Ô meus irmãos de todos os séculos para frente, vocês querem continuar dentro desta revelação menor ou querem usufruir de uma herança maior do Pai? Mas para ser herdeiro, para ter as benesses do Pai, para herdar as riquezas do Pai, vocês precisam sair da infantilidade, vocês precisam sair da condição de escravo e serem adotados na família de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então a lei serviu para trazer o abecedário da vontade de Deus. Por isso ele diz no capítulo 4, versículo 13 de Efésios, até, ele diz, que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para chegar aqui nesse nível que o apóstolo Paulo está falando, que ele corrobora em Efésios capítulo 4, versículo 13, é preciso sair da lei e entrar na graça. Porque na lei todo mundo está preso. E nós vimos nos estudos passados que a lei só mostra o pecado. A lei só revela o pecado. A lei não tem o poder de tirar o pecado. Ele diz, você é pecador. E eu estou te revelando isso para você procurar um libertador. Você está preso aqui na penitenciária do pecado. Está preso, você não sai daí. Você precisa de um libertador, você precisa de alguém que te compra, que te resgate, você é escravo. Por isso no verso 9 aí do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Vocês vão ficar nesse rudimento fraco e pobre, não vão crescer, não? Ô, irmãos, como é tanta infantilidade dentro da religião hoje, não é? Tanta infantilidade dentro da igreja, dentro de certas denominações, tanta meninice, não cresce, sai ano e entra ano e ano, e fica na mesma mesmice, não cresce, parece uma criança menor, que tem tudo, mas não pode usufruir da herança do Pai, porque não tem condição de gerenciar isso. Por isso que precisa de curador e tutor para ajudá-lo. Talvez você já conheça essa história de um rapaz que juntou dinheiro e resolveu comprar uma passagem de navio para viajar. Ele só tinha o dinheiro da passagem, e por isso ele comprou um saco de pão e disse, passar fome no navio eu não vou. A viagem é longa, é 3 meses. E eu não tenho dinheiro para me alimentar dentro do navio. Então eu vou levar um saco de pão e alguém vai me dar uma bebida lá e eu vou comer. Ele estava lá no canto e o pão já estava duro. Estava igual uma pedra, e ele tentando comer aquilo, chegou alguém perto dele e disse, por que você está comendo esse pão duro? Eu falei assim, o tempo endureceu o pão, não tem jeito. Então, eu não tenho dinheiro para comer no restaurante lá do navio. Não, meu amigo, se você comprou a passagem, já está incluído aí a alimentação dentro do navio. Eu não sabia. Irmão, tem tanta gente comendo um saco de pão duro aí, e sendo que Deus já abriu as portas da graça, estão aí mendigando, gritando histericamente, vivendo um cristianismo apático, amorfo, um cristianismo sem vida, só emocionalismo, sentimentalismo, mas nada de progresso espiritual. Ainda é um menor, diz Paulo aqui, se ficar nessa tomada da lei. Por isso, irmãos, que agora, versículo 4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Terminou o tempo da infantilidade. Esse menino cresceu. Chegou o tempo determinado de Deus enviar o seu Filho. A lei serviu para isso, segurar todo mundo ali até chegar a Cristo.
Mas como eles foram salvos lá até chegar a Cristo? Crendo na vinda do Cristo. Lá, antes de Cristo, eles foram salvos crendo na vinda do Messias. Nós agora somos salvos crendo que o Cristo já veio. Então, se eu creio que Cristo já veio, por que eu estou vivendo como se Cristo ainda não tivesse vindo? Ainda estou nos rudimentos do mundo, guardando sábado, guardando dias e meses, lua nova, não é, irmãos? Que meninice, que infantilidade é essa? Quantos estão, irmãos, dentro dessa redoma da religião? Agora, quando chegou o tempo determinado, quando todos os eventos do mundo foram preenchidos, quando todas as etapas elementares de aprendizagem foram completadas, Deus enviou seu Filho. Agora, vamos analisar aqui neste versículo, irmãos, 5 aspectos que o apóstolo Paulo está falando para os crentes da Galácia, está falando também para nós e para todos aqueles que vão me ouvir a posteriori. Primeiro, diz Paulo que Deus enviou o seu Filho. Paulo está dizendo, irmãos, Paulo está defendendo aqui a eternidade de Cristo. Se Deus enviou o seu Filho, ele está dizendo, Cristo é eterno. A existência de Cristo não está condicionada ao nascimento dele no ventre de Maria, a formação dele no ventre de Maria. Paulo está dizendo que Deus enviou o seu Filho da eternidade para cá. Então, Cristo é eterno. Meus queridos irmãos da Galácia, se vocês estiverem em Cristo, se vocês crerem em Cristo, viverem em Cristo, então vocês têm também a salvação eterna. É isto que Paulo está dizendo. Paulo está defendendo aqui a divindade de Jesus Cristo. Mas segundo, diz Paulo que ele também foi nascido de mulher. Isto mostra a humanidade de Jesus, cumprindo a promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, lembra disso? Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falou lá para a serpente, da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Então, quando Paulo diz, nascido de mulher, ele está se reportando a Gênesis capítulo 3, e versículo 15, dizendo, ele é o descendente da mulher. É nele que todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem. É nele que a lei se finda. É nele que o propósito da lei agora fecha. Ele foi nascido de mulher. Que coisa interessante que o apóstolo Paulo fala aqui para aqueles irmãos da Galácia. Será que os nossos irmãos legalistas conseguem ver isso aqui? Ou ainda está com a mente infantil para não ver a grandiosidade da revelação da Escritura Sagrada? Agora, terceiro, nascido sob a lei. Essa é uma das maneiras catedráticas de Paulo dizer que o fim da lei é Cristo. Se ele nasceu sobre a lei e ele diz que não veio abrogar a lei, mas cumprir a lei, então por que eu preciso da lei para ser salvo? Se eu estou em Cristo, eu não preciso mais de guardar dias, meses e anos. Irmãos da Galácia, pensa direitinho no que eu estou falando para vocês. Meus irmãos legalistas do século 21, se Cristo nasceu sob a lei, se Cristo cumpriu a lei, justifica eu em Cristo agora ter que guardar toda a lei? Claro que eu não consigo. Para ser salvo? Meus queridos irmãos da Galácia, não justifica. Se estivermos em Cristo, estamos livres do aio, estamos livres do tutor, do curador, estamos livres do pecado, da prática contumaz do pecado, estamos livres da penitenciária da lei. Cristo nos libertou. Por isso que Paulo elenca esses elementos teológicos aqui, irmãos, para nos mostrar que nós saímos agora do abecedário da fé e agora nós estamos fazendo pós-graduação em Cristo Jesus.
Que coisa maravilhosa, irmãos, a gente entender essas verdades. Agora, quarto, para resgatar os que estavam sobre a lei. Esta palavra resgatar significa compra. Naquela época, os escravos ficavam na praça ou em algum lugar retirado, e aquelas pessoas que queriam comprar os escravos iam lá, escolhiam. Agora, Cristo vai nesse mercado de escravos, Paulo está dizendo, para resgatar os que estavam sob a lei, e ele usa uma palavra aqui, gorazo, ex-gorazo, gorazo significa comprar. Mas é interessante que tem um prefixo antes, diz ex-gorazo. Cristo foi lá no mercado dos escravos e não somente nos comprou, nos libertou da escravidão, mas Ele nos tirou de lá de dentro do mercado e colocou-nos em liberdade. E não somente comprou e colocou-nos em liberdade, mas Ele nos levou para fazer parte da família dEle. Irmãos, isto que é o Evangelho. Ele compra, Ele tira do mercado, Ele dá liberdade, mas também leva aquela pessoa, aquele escravo, você vai agora para a família do meu pai. Eu vou adotar você como meu irmão e como filho de Deus. Que interessante isso, irmãos, que o apóstolo Paulo está falando aqui, para nos resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Por isso que temos aí o quinto aspecto teológico, o apóstolo Paulo fala, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele compra, ele liberta e ele, agora vocês são filhos de Deus. Vocês não são mais escravos. O pecado, diz Paulo em outro lugar, não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas da graça. Agora eu comprei vocês. E porque sois filhos, temos aí agora o versículo 6 e 7, de escravos a filhos. Versículo 6, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Abba quer dizer amado, querido, amado Pai, querido Pai. Irmãos, um testamento agora, assinado com o sangue de Cristo, que garante a liberdade daquele escravo, e agora aquele escravo é inserido na família de Deus, e ele não somente agora vai chamar Deus de Senhor, mas também vai chamar Deus de querido Pai, ou meu Pai. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esta é uma expressão que o apóstolo Paulo está dizendo, que é uma posição de grande privilégio, porque não dependeu de nós conquistarmos esse lugar. A nossa permanência está garantida porque o Espírito do seu Filho nos foi dado para nos dar certeza de que, de fato, somos filhos de Deus. E Paulo quer dizer que os Gálatas precisam entender que a salvação é uma obra da Trindade. Deus Filho resgata e o Espírito Santo sela aquele filho. Agora, você está selado com o selo de pertencentes a Deus. Como se sabia que um escravo, lá na antiguidade, como se sabia que um escravo era fiel ao seu senhor? Pela sovela, não é? Tinha uma sovela na porta, e lá, de repente, aquele escravo serviu tanto ao seu senhor, e ele disse, o seu senhor fala para ele, você pode agora ir embora, você está forro. Ele diz, não, eu quero ficar aqui. Eu criei meus filhos aqui, na casa do meu Senhor, eu quero ficar aqui agora, eu quero morrer por aqui mesmo. O que esse senhor fazia? Pegava esse escravo, levava ele na sovela e furava a orelha dele. Todo mundo que visse aquele escravo com a orelha furada, ele foi um bom escravo,
foi liberto e agora ele serve voluntariamente o seu Senhor, porque ele abdicou-se da sua liberdade. Agora o apóstolo Paulo diz que Deus derramou sobre nós o seu Espírito. O apóstolo Paulo diz que Deus nos selou com o Espírito. Agora pense comigo aqui, o que significa selo? Selo significa propriedade, selo significa segurança, selo significa pertencimento, selo, irmão, significa autenticidade. Você é um legítimo filho de Deus. De sorte, diz Paulo, que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. E Paulo fecha essa questão aqui, amados irmãos, mostrando aos Gálatas qual era a posição deles, de agora em diante, depois do Evangelho. Oh, meus queridos, eu era como vocês. Eu também entendia desta forma. Eu achava que era a lei. Eu achava que eu poderia ser salvo sendo zeloso com a lei. Mas não, agora não. Jesus enviou, Deus enviou seu Filho. E agora, através do Filho de Deus, Ele foi no mercado, nos comprou, nos tirou daquele mercado de escravidão, nos colocou em liberdade. Por isso, se você quiser dar uma olhada aí, no capítulo 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vocês estão querendo voltar de novo à escravidão? Estão querendo voltar? Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui para aqueles crentes da Galácia, e que o Espírito Santo, irmãos, através da Escritura, também nos fala sobre a nossa posição agora diante de Deus. Agora, não somente chamamos Deus de Senhor, mas também chamamos Deus de Pai. E quando você orar, saiba você que Cristo te deu um grande privilégio de chamar Deus de Pai. O judeu jamais chamaria Deus de Pai, porque a lei não dava essa autoridade e esse privilégio. Eles chamavam Pai Abraão, mas Deus de Pai não. Agora Paulo vai um pouquinho mais acima e diz: vocês querem continuar chamando Abraão de pai ou Deus de pai? O que vocês querem? Quem é maior? Deus ou Abraão? Querem continuar na lei? Meus irmãos, como que o Espírito Santo deu sabedoria ao apóstolo Paulo para nos ensinar esta verdade? Um escritor que morreu em 2012, John Stott, disse certa vez: em Cristo obtivemos o status de filho, e pelo Espírito temos a experiência de viver como filho. É o Espírito Santo, através das Escrituras, que nos ensina a como viver como filhos. Mas é pela Escritura. Nós precisamos entender as Escrituras. Por isso você viu agora, nos versículos 1 até o 5, Paulo fala da infantilidade rumo à maturidade. Nos versículos 6 e 7 ele fala de escravo a filhos. Agora podemos chamar Deus de Pai. Que coisa, irmãos, maravilhosa nós temos aqui. Um filho pode casar, ter muitos filhos lá para frente, mas quando ele chega na casa do seu pai, como ele é recebido? Ele é recebido com alegria. E ele não tem constrangimento nenhum de chamar o seu pai de pai. Por que ele faz isso? Porque, irmãos, há liberalidade, há afeto. Há afeto. O filho pode estar barbudo, ou até mesmo com a barba branca. Ele chega na casa do pai e tem liberdade na casa do seu pai. Ele não precisa falar: ó, meu pai, vou sentar aqui. Não, ele se assenta.
Ele nem precisa falar com a mãe dele, olha, eu vou abrir a geladeira. Não, ele abre a geladeira, porque é a casa do seu pai. Paulo está dizendo, vocês não querem ter acesso a isso não? Vocês querem viver como escravo? O escravo tinha acesso à casa do seu senhor? Não era herdeiro de nada, não tinha afeição. Então, irmãos, primeiro de tudo aqui, Paulo está falando que a nossa posição com Deus hoje é de intimidade. Sim, de intimidade. Querido Pai. E não é à toa que em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou seus discípulos a orar, Pai nosso que estás nos céus. Nós habituamos tanto, irmãos, a orar, chamando Deus de Pai, que nós, às vezes, não prestamos atenção na profundidade afetiva que nós temos com Deus, Criador dos céus e da terra, ao ponto de chamá-lo de Pai ou querido Pai, Abba Pai, querido Pai. Alguns até exageram dizendo querido papai, não é papai, aqui é Abba Pai, querido Pai. Papai é para criança, que chama o pai de papai. Quando o filho está maior, ele não chama o pai dele de papai, é pai, respeitosamente, porque ele cresceu, mas é pai, tem essa liberdade afetiva. Mas também o apóstolo Paulo está ensinando aqui, irmãos, reverência e respeito. Nós podemos nos achegar a Deus em oração e chamá-lo de meu pai. Um escravo não podia fazer isso. Chamava o seu patrão de senhor, mas nunca de pai. Nós respeitamos ao nosso Deus chamando-o de meu pai. Eis a diferença, irmãos, porque o Criador de todo o universo, o eterno construtor da vida e da família, é também o nosso Pai. E por seguinte, temos Jesus, que é nosso irmão. Que maravilha é isso que o apóstolo Paulo está falando. Mas também o apóstolo Paulo está dizendo que é liberdade. Agora não somos mais escravos, não temos mais um tutor, não temos mais um aio, não temos mais um curador. Os falsos mestres estavam ensinando os crentes com regras, circuncisão, alimentos, dias, meses, festas, lua nova, e a lista é grande. Agora vocês não precisam mais disso, diz o apóstolo Paulo. Vocês estão livres dessas coisas. Vocês podem ir diretamente ao Senhor chamando-o de Pai. Então, seja qual for, irmãos, a sua luta, a sua tristeza, a sua dificuldade emocional, a sua dificuldade financeira, a sua dificuldade espiritual, Deus é o seu Pai. E Ele está atento à sua necessidade. E Ele cuida de você. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.